Perdão, Bearzilians! Eu sou o Levi, nós vamos falar do Chicago Bears, principalmente do que está acontecendo no training camp, mas hoje vai ser mais focado nas linhas defensivas. Deixe o seu like, compartilhe o nosso canal, se inscreva e comenta também. Tamo junto! E é isso aí, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo lá em Chicago, mais precisamente no Halas Hall. E não posso deixar também de comentar para vocês a respeito das entrevistas legendadas, estão aí disponibilizadas no nosso canal. Dá uma olhada lá o que cada atleta falou e principalmente o que os treinadores falaram durante esse período. Não vou conseguir fazer muitas entrevistas de jogadores, mas vou focar mais no boletim dado pelos treinadores sempre na entrevista coletiva, e aí vocês vão ter todas as entrevistas legendadas, ainda que com aquela dificuldade de tradução por causa do microfone baixo para os entrevistadores ou para os repórteres que estão ali naquela coletiva, e também alguns termos que são utilizados muito mais como algo local, né? Algo cultural, e a gente tenta traduzir da maneira que conseguir aí para dar um contexto legal e todos vocês possam entender. Beleza? Então, quando você puder, dá uma olhada lá nos vídeos, curta, compartilhe, né? E a gente vai caminhando junto para trazer mais conteúdo sobre o Chicago Bears aqui no Brasil. Daqui uma semana nós teremos o Hall of Fame Game contra o Texans de C.J. Stroud e companhia. Nós provavelmente teremos muitos atletas novatos jogando. Pouco provável que a gente veja os titulares jogando, apesar de eu ter ouvido alguns repórteres falando que talvez a gente tenha Caleb Williams fazendo alguns snaps no começo do jogo. Então é difícil, é raro a gente ver alguém que é titular jogando no Hall of Fame Game, mas daqui uma semana acaba a nossa seca de futebol americano e a gente poderá ter essa possibilidade de acompanhar esses atletas de perto. Espero que sim, a gente veja um pouquinho do Caleb Williams em ação, mas se não vier, pelo menos a gente mata a saudade do futebol americano. Vamos falar um pouco da nossa defesa. Recentemente temos ouvido muitos elogios a Gervon Dexter. Gervon Dexter que chegou na liga de um jeito e hoje está mais enxuto, está mais em forma, segundo os próprios atletas de defesa. Todos elogiaram a forma física de Gervon Dexter, que tem se destacado aí nos treinos. E também tem um detalhe interessante, não só se destacando nos treinos tecnicamente e fisicamente, também fez o seu treino, ele que é um interior de linha defensiva, que a gente chama de defensive tackle, né? Ele fez o teste com os defensive ends, junto com Montez Sweat e companhia, que são atletas um pouco mais ágeis, mais rápidos e menos pesados. Ou seja, a gente está vendo uma evolução desse atleta e vai ser fundamental para reforçar a nossa linha de defesa, que no ano passado ficou em 31º em sacks. Então a gente precisa ter mais pressão e a evolução do Gervon Dexter é importantíssima para a linha de defesa e toda a defesa do Chicago Bears. Além do Gervon Dexter, nós tivemos elogios para ele, Jacob Martin. Você sabe quem é? Poucos sabem, é um dos atletas de linha de defesa, se mostrou um cara muito rápido, explosivo e tem se destacado nos treinos com os reservas, né? Assim também como Austin Booker, que esse já é mais, a expectativa já é maior devido a ser um atleta draftado pelos Bears. Austin Booker tem se destacado e alguns têm até ponderado a possibilidade dele fazer parte do time principal, time titular. Ainda não tem uma resposta positiva para que isso aconteça e claro, quando houver o treino com os Pets na sexta-feira, podemos ter aí um visual do que pode mudar ou não, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no card todas as posições, no caso todos os atletas da posição de linha defensiva para você acompanhar.
Nós tivemos também a entrevista de Montez Sweat. Essa entrevista também trouxe um atleta que esteve nos Bears no ano passado, Yannick Ngakoue. Foi citado e Montez Sweat teceu elogios para Ngakoue, falando que ele aprendeu muito, foi fã, né? Se tornou fã do Ngakoue muito mesmo antes de chegar aos Bears. Então mostra um pouco da relevância de Ngakoue para a posição de edge rusher, e assim a gente vê também um pouco da expectativa que é criada na gente como torcedor, aguardando uma movimentação para trazer alguém para compor essa linha defensiva. Até o momento a gente tem satisfação da coordenação de defesa e também do GM. Então provavelmente não teremos movimentos para a linha de defesa. Ngakoue deixou os Bears, né, completou o seu contrato e está treinando em separado, no caso treinando à parte, né, provavelmente com a sua equipe de condicionamento. Não tem equipe até o momento. Os Bears poderiam adicionar para elevar o nível dessa linha de defesa, algo que foi citado também por Montez Sweat, que ele acredita que o jogo dele subiu muito jogando junto com o Ngakoue, apesar das poucas partidas. Então vamos ao principal, nós vamos falar um pouquinho do nosso roster, principalmente da linha de defesa. Vou passar pela linha titular e os outros atletas da posição, e depois vou falar um pouquinho de quem a gente poderia adicionar também a esse plantel. Esse plantel hoje que tem aí 87 atletas, se não me engano tivemos mais algumas adições para a defesa, então provavelmente aí estamos com 87 ou 88 atletas na equipe. Então, vamos lá. Na linha de defesa nós temos do lado esquerdo, na posição de end, o DeMarcus Walker, um dos atletas também que foi elogiado nesse camp. E também nós temos no interior, do lado esquerdo, o Andrew Billings. No card você vai acompanhar todos os nomes, e a gente tem no interior de linha o outro rapaz citado, Gervon Dexter, ele que está em forma, segundo todos os exames e testes feitos, ele fez o teste com os ends, né? Então ele está com uma velocidade diferente, está explosivo, está chegando lá no backfield, próximo ao quarterback. E Montez Sweat. Então a linha principal, DeMarcus Walker, Andrew Billings, Gervon Dexter e Montez Sweat. Os reservas a gente tem Khalid Kareem, reserva de end na esquerda, Zach Pickens de tackle na esquerda, Byron Cowart como tackle na direita e também Austin Booker como um end na direita. Eu esperava Austin Booker do lado esquerdo, porque aí poderia mesclar aí junto com Montez Sweat. Sim, tem outro detalhe, né? Montez Sweat tem sido testado em vários alinhamentos diferentes. Então essa composição aí da linha de defesa dos Bears pode variar aí com o tempo. Outros nomes nós temos Mike Dunford, a gente tem Keith Randolph Jr., Dominic Robinson, Jean-Ric Krumah, ele está afastado aí com problema de lesão. A gente tem Jacob Martin, que eu falei aqui há pouco, com muitos elogios, né, para o seu rendimento. São esses os nomes de linha defensiva, alguns nomes não tão conhecidos, mas são esses os nomes que compõem hoje o roster do Chicago Bears. Vamos ver agora quem a gente poderia adicionar para elevar o nível dessa linha de defesa. Então vamos falar aqui de atletas que estariam disponíveis para os Bears tentarem negociar. Bom, o que se sabe hoje é que Yannick Ngakoue, que já conhece os Bears, já conhece o sistema, poderia sim fazer parte novamente do nosso plantel. Ele que teve 22 tackles, 4 sacks, 6 tackles para perdas, né, de jardas do ataque, então tackles for loss, e 7 hits no quarterback. É um atleta que teve uma boa temporada lá no Indianapolis Colts, foi muito bem, trabalhou com o Eberflus lá, veio para os Bears, infelizmente teve a lesão, está num processo de recuperação, não tem equipe e está aí
disponível no mercado, quem sabe pode compor elenco com o Chicago Bears. Outro nome que eu havia selecionado, mas ontem fechou o contrato com o Miami Dolphins, era o Emmanuel Ogbah. Ele teve 20 tackles, 5 sacks e meio, 3 tackles for loss e 9 QB hits. Enfim, esse nome já vai ser retirado da nossa lista. São nomes que poderiam, fazer parte do elenco, mas vendo as entrevistas do Matt Eberflus, as entrevistas de Ryan Poles e Eric Washington, todos estão satisfeitos com a linha de defesa do Chicago Bears. Eu particularmente gostaria de adicionar pelo menos mais um nome forte para fazer com que toda essa defesa funcione com mais tranquilidade. Sou a favor da pressão, sim, e por isso mais um end faria muito bem para essa defesa dos Bears, que tem uma secundária que está se destacando nos treinos, e a gente vai falar disso nos próximos vídeos. E esse foi o vídeo de hoje. Essa semana ainda devemos ter algumas entrevistas para lançar, se Deus quiser lançar aí, se for possível, mais um vídeo para falar do roster muito em breve, tá bom? Então não esqueça de deixar seu like, curtir, compartilhar, acessar a nossa página no Instagram, a nossa página no Twitter, compartilha, a gente curte e deixa o seu comentário, que a sua opinião também é muito bem recebida aqui. Perdão,